Bom, galera, a organização das formas, na verdade, tem bastante a ver com harmonização. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu quero que vocês entendam, é que é o seguinte, se uma cena ela tem muitas formas quadradas, isso com certeza é uma opção de design, certo? O que é interessante? Uma palavra-chave do design é contraste, certo? Então, sempre que você tem contraste entre as formas, você cria interesse visual. Quando você tem um monte de formas quadradas dentro de uma cena, existe uma maneira sim de você ter contraste, né? Então eu vou mostrar para vocês duas maneiras que eu tento fazer isso, certo? Que a primeira é você ter muitos quadrados grandes na sua cena. E em contraste disso, você tem um quadrado pequeno, que às vezes pode ser o personagem. Então pensa numa cena que você tem um monte de montanhas, certo? E elas são todas meio quadradas, vamos deixar elas quadradas. Elas podem ser triangulares também, mas a ideia é que elas sejam quadradas. E você tem um personagem no meio da sua cena, que ele também pode ser quadrado, né? E aí, o que você faz? Automaticamente você cria contraste entre esses dois pontos. Uma outra maneira de você criar contraste e balancear as formas é sempre você ter uma coisa mais do que outra, né? Então, basicamente, eu teria uma cena, sei lá, talvez com vários quadrados aqui, ó. E para contrapor esse monte de quadrado dentro da minha cena, eu venho e trago um detalhe redondinho. Que pode ser tipo uma cama. Tá vendo? E agora, usando as técnicas que a gente viu em outras cenas, eu preciso balancear um pouco, né? Então eu vou trazer uma forma mais arredondada aqui. Beleza? E às vezes um puffzinho aqui. Né, já é mais... Ah não, melhor ainda. Eu posso trazer um tapete arredondado pra cá. Já é bem mais do que o suficiente pra gente ter uma cena que ela tem bastante quadrado, mas ela não perde harmonia, ela não fica pobre em design, sabe? Ela tem um design mais rico, ela tem uma variedade de formas maior. Não que não ter essas formas seja certo ou seja errado, né? Cada um decide, faz o design da maneira que acha melhor. Mas é sempre legal procurar esses balanços como uma maneira de pensar. Beleza? Então, eu tenho algumas formas redondas que elas se complementam com os quadrados. Olha o que acontece se eu deixo essa cena sem esses detalhes, né? Tá vendo? Ela não parece ser uma cena natural, né? Eu, pelo menos, sinto isso, assim. Né? Só de tirar esse pequeno triângulo de informação aqui, que, na verdade, essa bola, para ela ficar mais interessante,
ela pode vir para cá. Viu? Então ela tira esse triângulo de informação aqui, né, e deixa tudo como uma grande unidade gigante, sabe? Então eu, pelo menos, acredito que nitidamente, né, a forma 1, ela tem muito mais interesse em termos de forma do que a composição 2, certo? E é muito simples, né? A diferença é sutil, mas dentro da composição você já vê como isso afeta a cena, né, de maneira geral. Então sempre procure fazer um contraste legal entre suas formas, né? Tenta balancear as formas grandes e as pequenas e tenta complementar essas formas, às vezes adicionando uma forma a mais dentro da sua cena para criar um contraste e criar um pouco mais de naturalidade e diferença entre as formas. Né? Assim você consegue, às vezes, guiar o olhar para o lugar que você quer, né? Porque pensa, se você tem um quadro cheio, né? Se você tem um canvas, na verdade, cheio de quadrados, se você coloca um círculo que seja, ele já chama a atenção o suficiente, né? Então acho legal você atentar a isso, né? Que esse contraste ele ajuda você a trazer interesse para sua cena de alguma forma. E acho que essa aqui é uma forma bem pura de provar isso, né? Um simples círculo no meio de vários quadrados criou um ponto de interesse. Acho que esse é o pensamento que você leva para sua imagem, que com certeza ganha bastante. Beleza? Acho que é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma com isso. E para finalizar, vamos falar sobre números ímpares, que tem bastante relação com todas as outras coisas que eu falei, e acho que ele meio que fecha esse assunto. Beleza? Vocês vão ver que faz muito sentido aqui dentro dessa organização que eu fiz, né? Beleza, vamos nessa.